Lindsay Taylor tem um doutorado em psicologia social pela Universidade da Califórnia em Berkeley e publicou um artigo sobre pensamentos intrusivos, sobre o qual eu vou comentar agora com vocês. Então, sejam bem-vindos aqui ao Claramente. Pensamentos intrusivos são os que surgem em sua mente sem você decidir pensar neles. Eles aparecem espontaneamente em sua consciência sem você decidir querer pensar neles, inundando a sua mente com conteúdo ou imagens perturbadoras. Praticamente todos já tivemos momentos em que alguns pensamentos ou música, vêm à nossa mente e não saem facilmente. Às vezes ficam horas na nossa consciência e não conseguimos eliminar. Ele surge meio que do nada, E o tipo de pensamento que pode surgir em qualquer dia em nossa mente pode variar. Algumas vezes podem ser ligados a fazermos algo perigoso ou socialmente impróprio. Podem surgir alguns pensamentos muito estranhos, como beijar um estranho na rua, ou falar um palavrão dentro de uma igreja, ou ainda bater com seu carro no carro da frente que está parado ali no semáforo. Essas coisas acontecem. Avaliações em vários países mostram que isso é algo universal. Ocorre em todas as culturas. Não é um problema ou doença mental quando ocorre muito raramente. Por outro lado, quando os pensamentos intrusivos se tornam muito frequentes, perturbam muita pessoa, aí se torna algo doentio que precisa de um tratamento. Alguns pensamentos intrusivos envolvem memórias de eventos ou incidentes traumáticos passados que você prefere esquecer. Outros têm a ver com fobias, que são medos exagerados. Muitas pessoas podem se sentir inferiorizadas por terem esses pensamentos intrusivos que geram culpa, vergonha, ansiedade. Essas pessoas ficam confusas e se preocupam sobre se elas são o que esses pensamentos revelam. Tais pessoas sentem que, se seus familiares ou amigos souberem o que se passa na cabeça delas quando surgem esses pensamentos indesejados, eles a rejeitarão. Os pensamentos intrusivos frequentes produzem sofrimento porque os que sofrem com eles temem que estejam desejando aquilo que os pensamentos dizem. Por exemplo, se o pensamento indesejável é que seu marido morra e esse pensamento fica indo e vindo na sua mente, você vai sofrer porque você não quer pensar nisso. Você não deseja que isso aconteça com seu esposo e se sente culpada porque pode crer que no fundo você quer realmente que o marido morra mesmo, Quando isso não é uma verdade na sua pessoa. Uma pessoa assim, com esse bombardeio de pensamentos ruins, pode demorar a procurar ajuda apesar da aflição que sente. Como eu disse, os pensamentos intrusivos, eles surgem na sua cabeça espontaneamente, ou seja, sem você decidir pensar neles, inundando a sua mente com conteúdos ou imagens perturbadoras. E o pior é que quando esses pensamentos se tornam muito frequentes, você pode começar a ruminar sobre eles e ficar pensando: o que esse pensamento significa sobre mim? Que tipo de pessoa pensa essas coisas? Eu devo ser uma pessoa terrível. Se eu estou pensando sobre isso, significa que realmente eu quero fazer isso? O que eu faço com isso? Algumas pessoas até se preocupam por já terem cometido esses atos sem se lembrar. Nesses casos em que a pessoa tem pensamentos intrusivos, frequentes e duradouros, surge ansiedade e dúvida, porque em geral a pessoa pensa assim: será que eu sou isso mesmo que o meu pensamento está dizendo? Os pensamentos intrusivos tendem a se organizar em temas comuns, como por exemplo, pensamento de prejudicar a si mesmo, prejudicar outras pessoas intencionalmente ou não, atração ou comportamento sexual, comportamento de sacrilégio ou de pecado, de adoecer, preocupações existenciais e outros tipos. Algo que angustia as pessoas com pensamentos intrusivos constantes é que elas sentem vergonha e podem se isolar socialmente, tendo constrangimento de tocar nesse assunto. Podem crer que só elas têm esse problema, quando é mais comum do que elas acreditam.
Não se sabe exatamente o que produz os pensamentos intrusivos. Alguns estudos mostram que parece haver uma menor produção de um neurotransmissor chamado GABA, ácido gama-aminobutírico, que ajuda a suprimir pensamentos indesejados. Se você tem tido pensamentos intrusivos, é importante pensar que você não precisa ver cada pensamento intrusivo, indesejado, como um sinal ou aviso de alguma coisa. Apesar de que esses pensamentos podem fazer você se sentir deste ou daquele jeito, eles não carregam nenhum significado ou desejo. Eles podem ser um defeito de circuitos cerebrais semelhante ao seu computador, que começa a apresentar problemas. Por exemplo, não funcionando alguma tecla, alguma vez ali a tecla não está falhando. Os pensamentos intrusivos de origem psicológica não possuem valor moral. Eles são resultados de alterações neuroquímicas no cérebro. Como eu falei antes, são normais quando não são constantes e quando não perturbam a sua paz, a sua serenidade. Mas se eles se tornam doentios quando passam a ser muito frequentes, causando ansiedade, vergonha, culpa, medo. Então, a diferença entre o normal e o doentio é uma questão de grau. Existem transtornos mentais que possuem pensamentos intrusivos no quadro clínico, como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Alguns indivíduos com esse sofrimento mental têm a predominância de pensamentos obsessivos, que são os pensamentos intrusivos, ou seja, eles vêm à mente de uma forma involuntária. Tipo, eu estou com as mãos sujas, e isso fica repetindo tanto na mente da pessoa, criando um incômodo que a pessoa sente que precisa lavar as mãos várias vezes por causa desse pensamento que continua perturbando. Então, esse pensamento obsessivo, estou com as mãos sujas, nesse exemplo que eu estou dando, parece que só é aliviado quando a pessoa faz o que ele manda. Por isso, ela lava as mãos várias vezes ao dia, de forma exagerada, justamente porque quando faz isso, parece que a ansiedade diminui. Então, a obsessão é o pensamento intrusivo e a compulsão é o ato repetitivo. Outras doenças que podem ter pensamentos intrusivos são ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, as fobias, a depressão pós-parto, o transtorno bipolar, distúrbios alimentares como a anorexia nervosa, entre outros. Uma coisa que ajuda a pessoa com pensamentos intrusivos é pensar que eles não têm valor moral, como eu disse, eles refletem um mau funcionamento de circuitos cerebrais. Por isso, o mais importante para obter alívio não é tentar eliminar esses pensamentos, mas começar a considerar que eles não são a pessoa, não são o que você é, Eles não indicam que você seja uma pessoa má. Então você pode mudar sua maneira de avaliar como pensa sobre seus pensamentos intrusivos. Em vez de fugir deles, encare-os e diga para si mesmo: esses pensamentos não são o que eu sou, não refletem meu comportamento moral, religioso, eles são resultado de circuitos defeituosos no meu cérebro, portanto eu não vou dar bola para eles. É assim, Pense que ter esses pensamentos não faz de você uma pessoa má ou não indicam que você é uma pessoa ruim. Ter essa atitude mental significa exercer autocompaixão em vez de autorrecriminação. Mas se ter pensamentos intrusivos tem feito com que você ou alguém que você conheça se torne muito ansioso, com muito sentimento de culpa e vergonha, que leva até o afastamento social, procure ajuda psicológica com psicólogo, psiquiatra, pois eles o ajudarão com psicoterapia e possivelmente com a medicação para um uso temporário. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ajude alguém que está sofrendo com isso e caminhando.
ajuda profissional. E se é você, procure essa ajuda, porque realmente o alívio pode surgir para você. Por hoje é isso. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá.